A gente tem que trabalhar agora naquela nossa classe de usuário e de time, mas só que eu preciso relacionar que é mais ou menos assim. Um time, ele vai ser cadastrado sempre por um usuário. E esse usuário, ele pode ter mais um monte de times. Eu posso cadastrar um monte de time, tá? Então, o objetivo é fazer um relacionamento um usuário, muitos times, um time, um usuário, tá? Aqui dentro do nosso roteiro, eu até peguei, vou precisar de um componente select lá na minha tela, porque dentro da minha tela de cadastro de time, eu vou precisar escolher um usuário. Para eu escolher esse usuário, eu vou abrir aquele componente select, escolher um carinha, aquele carinha que está ali eu quero guardar no meu banco de dados. Eu quero pegar aquele usuário que está selecionado ali e guardar no meu banco. Sempre que a gente está fazendo essa junção entre tabelas, a gente vai usar a chave primária de uma tabela para ser jogada dentro de uma outra tabela. E aí ela vira chave estrangeira. Tá? Então a gente vai ter que fazer essa jogada. Antes da gente começar a fazer esse mapeamento da tabela, eu vou fazer o trabalho visual, criar aquele select lá dentro, e aí depois a gente volta para fazer esse mapeamento. Aqui dentro do nosso querido pai dos burros das telas, eu peguei aqui um carinha, tá vendo? Um select já está pronto aqui, ó. Peguei um select, trouxe aqui para dentro da minha tela de cadastro de time, tá? Fique ligado que eu vou estar dentro da minha tela de cadastro de time, porque na cadastro de time que eu vou selecionar um usuário. E aí aqui dentro desse meu cadastro de time, que está aqui, eu já tenho hoje esse cara daqui, né? O nome do time. Eu já tenho esse cara daqui que seria o nosso ano de fundação, aquelas coisas todas. E aqui em cima eu vou precisar colocar esse nosso select. Vai entrar aqui em cima, acima desse nosso cadastramento. Esse cara aqui tem até um campinho pronto, tá vendo? Uma div aqui bonitinha. Trouxe essa div aqui para cima, peguei esse meu select, coloquei aqui dentro, organizei ele todo. Estou falando que esse cara daqui vai ser o nosso usuário. Então, estou cadastrando um usuário. O que, que eu não posso deixar de ter dentro de um componente HTML desse? A propriedade name. Então, a propriedade name é importante. O que, que eu vou ter que colocar aqui? Aguenta firme. Outra coisa, aqui aparece o nome da pessoa. Então, vou botar aqui o Elbert. Vou botar aqui a Dona Maria. Tá todo mundo aí. Tá? Tem esses dois carinhos. Então, meu select está funcionando. Esse cara que está aqui, né, esses dois carinhas, eu estou querendo pegar ele lá no momento onde eu faço o cadastramento, que é dentro do meu time incluir post. Então observe o seguinte, eu quero saber justamente o cara que eu peguei aqui lá dentro da minha camada de controle, porque a gente já está esperto e sabe que o nome eu consigo pegar lá dentro, o ano de fundação eu consigo pegar lá dentro, mas eu consigo pegar lá dentro através daquele conceito que a gente falou um dia desse, que era o conceito de reflexão, onde a nossa camada aqui de controle entende que quando eu chamo aquele incluir de lá e passo esse objeto aqui, time, significa que os dados que eu digitei estão aqui dentro, tá? Estão guardados aqui dentro. Mas só que eu não consigo, né, do jeito que está hoje lá, eu não consigo pegar esse cara daqui, porque esse cara daqui não é um atributo da minha classe de time. Eu teria que usar, igual o Elton pediu, o tal do request param. Mas só que, pensando bem, pelo relacionamento que a gente vai fazer entre as nossas classes, dentro de time eu vou precisar ter um usuário, e dentro de usuário eu vou precisar ter uma coleção de times. É assim que eu faço o relacionamento entre essas nossas classes. Então eu vou ter que voltar um pouquinho e fazer assim, ó, dentro do nosso usuário. Dentro do nosso usuário, eu vou colocar aqui uma coleção de times. Essa coleção vai ser do tipo lista de time. Então eu dei aqui o nome para ele, ó, atributo times. Vou importar esse Java útil e vou criar aqui embaixo os getSet desse cara. Ctrl 3, GGAS, criei o getSet ali para esse meu novo campo. Então eu tenho aqui dentro um campo chamado times. Se eu for lá no time, né, como eu disse, um usuário pode cadastrar vários times, mas esse time aqui ele só vai estar associado a um único usuário.
Então aqui dentro eu vou criar um atributo chamado usuário, que é do tipo usuário. Assim, vou criar também o getSet para esse cara. E aí tem mais esse campinho aqui criado no nosso projeto. Quando eu faço isso daqui, ele entende, time, que esse cara daqui é um campo. Então, por exemplo, lá naquele meu cadastro, quando eu chego aqui no meu cadastro de time, eu tenho, como eu mostrei para vocês, o nome e eu tenho, como eu mostrei para vocês, ano fundação. Esses dois campinhos são campinhos existentes aqui no time, nome e ano fundação. A gente sabe que ano e nome de fundação são realmente valores que eu estou guardando aqui dentro. Mas esse carinha daqui, usuário, o meu sistema está entendendo que ele é uma classe, aqui o meu sistema ele entende, e sabe que dentro de usuário eu tenho outros campos. Está vendo aqui? Ó? Eu tenho muitos campos. Então lá naquela minha tela de cadastro, se eu quisesse fazer esse conceito aqui que eu falei de reflexão, eu consigo chegar aqui em cima, no name desse meu select, e faço assim, ó, eu pego o nome do atributo que eu tenho aqui, na minha classe de time, que é esse aqui o nome do atributo. Chego aqui dentro, boto isso, e eu falo o seguinte, tá, o que, que você quer passar para o cara que está recebendo lá os dados dessa minha tela de cadastro? Ah, eu quero exibir para ele o nome, mas eu quero passar para ele a chave primária desse usuário, eu quero passar para ele o ID. Tá, então como é que a gente faz isso? Eu chego aqui nos meus options, coloco uma propriedade value. Essa propriedade value eu vou colocar fixo aqui o número 1 e vou colocar fixo aqui o número 2. Daqui a pouco a gente muda isso. E aqui em cima, esse 1 e 2 representam o campo ID da nossa classe de usuário. Então eu vou chegar aqui e vou botar um ponto ID. O que, que significa esse ponto ID? Esse ponto ID significa, dentro da minha classe usuário, esse campinho daqui. O que, que significa esse usuário daqui? Esse usuário daqui significa, dentro da classe time, esse atributo usuário aqui. Então, lá na minha tela de cadastro, está desse jeito. Tá? Essa parte aqui a gente fez. O meu sistema, quando eu apertar o botão aqui debaixo de cadastrar, ele vai passar lá para a minha camada de controle. Ele vai, quando apertei o botão cadastrar, ele vai passar o ID que está aqui dentro. Então, os caras que eu estou recebendo lá, eles sempre vão estar os values, né? Nas caixas de texto é o que eu digitei, no meu select, isso aqui aparece para o público, isso aqui é passado via sistema. Quando eu mando rodar minha aplicação, vou mandar aqui só para fazer um teste, ela vai dar um errinho. É sempre bom a gente mostrar erro quando o erro é controlado. Quando a gente manda rodar essa nossa aplicação, ele vai de boa até uma parte, mas ele consegue entender que lá dentro daquela minha classe de usuário e classe de time, tudo estava funcionando, tá? Ele criou os campos todos bonitinhos lá na minha tabela, mas só que quando eu botei aqueles dois relacionamentos, né, a lista de times, e coloquei também o usuário lá dentro de time, ele começa a mandar umas mensagens para mim, né, muito mal criada, falando assim, olha só, eu não estou entendendo qual é o tipo de dado do campo times que você colocou lá na tabela de usuário. Eu não estou entendendo. Aqui embaixo ele também fala para mim assim, ó, não estou conseguindo entender de novo por que, que aquele times e aquele usuário, quais são os tipos desses caras. E realmente, né, quando a gente está dentro de uma classe dessa e a gente tem ID inteiro, string, a gente sabe que isso aqui é um número, isso aqui é um texto, mas o que, que seria isso para o banco de dados? A mesma coisa aqui no time. Eu tenho um monte de dados aqui simples da gente entender, mas o que é um usuário? O usuário só quem entende é aqui o agente desenvolvedor. Então, inicialmente, eu não quero guardar esse cara na minha tabela. E aí, quando você tem algum campo na sua classe que você não quer que esse campo vire uma informação lá na sua tabela, você coloca o tal do @transiente. Então, esse cara daqui, ele meio que desconsidera esse campinho na hora dele criar a sua tabela.
Então eu estou falando assim, ó, inicialmente eu não quero que você guarde esses caras. Deixa eles aí, eu não vou guardar isso aqui no banco. Então, lembrem disso, esse arroba transiente, ele não deixa, ele vai ignorar esse nosso campinho que eu botei abaixo do arroba transiente, na hora de eu pegar o campinho da minha classe e transformar num campinho da tabela. Tá? Então, anota esse cara daí. Porque às vezes nem todos os atributos existentes na sua classe precisam se transformar em campos da sua tabela. Só aqueles que realmente você quer gravar dentro do seu banco. Tem algumas coisas que são calculadas, tem algumas coisas que você está usando só para ter um controle. E aí, quando a gente fez esse cara, ele chegou na minha tabela, mas não fez ainda o relacionamento entre essas duas classes. O que eu quero mostrar para vocês? Dentro dessa minha tabela de times, dessa minha tela de times, agora eu vou ter aquele novo campinho, que é o campinho de seleção do usuário. Está vendo aqui? Ó? Eu tenho a seleção do usuário. Então eu vou fazer de alguma forma, lá dentro da minha camada de controle, que esse carinha daqui seja exibido no console só para eu saber se realmente quando eu escolho o Elbert aparece o 1 e quando eu escolho a Dona Maria se aparece o 2. Então observe, lá dentro da minha tela de cadastro eu estou botando esses números fixos. Quando eu chegar lá na minha rota, que é incluir do controle, aquele cara tem que parar aqui dentro. Então eu vou fazer assim, ó, system out println o ID. E aí eu boto time.getUsuário.getID. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu já tenho o time criado aqui em cima. Dentro do meu time, se a gente olhar, eu tenho um usuário e dentro do usuário eu tenho o ID. Como esses caras são todos privados, eu só consigo chegar neles através dos métodos de acesso, os gets. Tá? Então, por isso que eu estou criando usando os gets aqui e lá dentro da minha tela eu não preciso usar get, porque o nosso framework entende que eu tenho um get usuário e eu tenho um get ID, mas só que aqui dentro eu não preciso colocar esse tipo de informação. Fiz aquela alteração, só coloquei dentro do nosso controle para a gente dar uma exibida naquele ID, para a gente realmente saber se aquele cara chegou ali, como que aquele cara chegou ali. Isso é o maior barato, porque a gente não precisa fazer aquele request parameter lá que a gente fazia para pegar um campo da tela, basta eu usar o relacionamento entre os objetos que ele já pega os campos automaticamente para você. Tá? Então, fiquem ligados nisso daí. Mandei rodar aqui o meu projeto e estou aqui dentro do meu Teams. Deixa eu abrir aqui Teams. Vou incluir um time, escolhi o meu número aqui, número 1, botei qualquer informação, cadastrei. Tá? Ele teoricamente funcionou. Aqui no meu console, tá vendo? Está exibindo o ID 1. Se eu chegar lá na inclusão de um time, escolher outro carinha, ele cadastra aqui. Né? O time ele está cadastrando de verdade, né? Já está no banco bonitinho. E aqui dentro, tá vendo? Ele pegou o 2. Então eu consigo realmente pegar aquela informação daquele jeito. Mas só que dentro da minha tela de cadastro, eu não quero que esses caras aqui fiquem fixos. Eu quero buscar todo mundo que está lá no meu banco e exibir aqui dentro o ID, dentro do value, e o nome para todo mundo ver. E aí eu preciso agora trabalhar, como eu já tenho todas as rotas do banco, todos os métodos do banco prontos, eu preciso só trabalhar em um ponto que chega nessa tela daqui, quem chama essa tela, para eu passar aqui dentro a minha coleção de usuários para eu poder popular esse componente. Só para a gente entender, essa tela de cadastro, ela foi chamada por dentro da tela de lista de time. Então eu estou aqui na tela de lista e cliquei nessa rota aqui, ó, incluir um novo time. Esse nosso incluir novo time, ele tem aqui essa rota. Então eu vou lá na minha classe de time, na minha camada de controle de time, e vou buscar essa rota, /time get. Então eu vim aqui na minha rota de time, já posso tirar esse dedo aqui, já vi que funciona, e eu tenho que achar ali o /time. Aí quando a gente vê aqui em cima, cadê o /time? Está aqui. Então esse meu /time, aqui em cima, eu tenho que, antes de chamar a tela de cadastro, eu preciso passar para ele aqui uma
coleção de usuários que eu tenho no banco. Então, como a gente já está esperto nisso, para eu conseguir pegar um dado que está lá no banco, eu preciso chegar aqui dentro e fazer dar uma chegadinha lá na nossa camada de serviço. Então, eu preciso criar aqui dentro do nosso querido time controle, criar aquela injeção de dependência com a nossa camada de serviço do usuário. Com esse cara aqui na mão, eu consigo aqui dentro dessa minha rota fazer lá o meu obter lista. Eu tenho um obter lista que me recupera todos os usuários do banco. Desse jeito. Para eu jogar essa informação para dentro dessa tela, eu preciso do model. Então, eu venho aqui em cima e crio o model. Esse model disponibiliza para a gente aquele add attribute. Esse add attribute, ele precisa de um atributo aqui e do lado de cá precisa do dado que eu quero passar, que é justamente esse cara daqui. Então, peguei esse cara daqui. O nome que eu der aqui, eu vou chegar lá na minha tela de cadastro e vou poder manipular. Então, se eu quero dar um nome diferente, tá? Vou botar aqui, vou botar usuário lista. Botei esse nome aqui, usuário lista. Pode ser usuários, pode ser qualquer coisa, tá? De preferência que indique usuário, porque vai que você vai passar um outro tipo de lista, e aí você botou lista aqui, o outro você vai botar o quê? Então começa a dar nome às suas coleções. Voltei aqui, estou dentro da minha classe usuário controle. A única coisa que eu coloquei aqui dentro foi esse cara. Então eu posso tirar esse carinha daqui, ficou desse jeito. Uma vez que essa tela de cadastro recebeu esse model aqui dentro, eu tenho que ver aqui em algum ponto que essa tela de cadastro está sendo utilizada, como aqui embaixo, ó, e eu preciso dar uma solução para ela, né? Essa tela de cadastro hoje precisa receber um model como parâmetro, então aqui dentro eu verifico se eu tenho um model dentro do meu método, eu tenho um model aqui, pego e jogo ela aqui dentro. Então significa que essa minha tela de cadastro agora está redondinha, meu sistema não quebrou, ela vai receber esse atributo lá dentro da tela de cadastro para a gente preencher aquele meu select. Aí eu venho aqui para o meu select. Esse meu select ele tem hoje duas opções porque eu coloquei de forma fixa, mas ele não precisa de duas opções. Ele precisa apenas de uma opção que vai se repetir pela quantidade de registros que eu tenho no meu banco. Então, esse cara que está aqui, ele vai precisar passar por uma estrutura de repetição, onde eu vou percorrer a estrutura e vou jogar aqui dentro as informações que eu preciso. Essa estrutura de repetição, eu posso usar aquele famoso for each. Esse for each, ele abre e fecha aqui. Fechei assim. Esse for each ele tem duas informações, não é isso? Ele tem a informação de variável. Se eu estou recuperando um monte de usuário, eu posso botar aqui uma letrinha que represente essa minha coleção. Do lado de cá eu preciso do itens. Esse itens aqui é justamente o cara que eu dei o nome aqui, ó, na minha camada de controle, antes de eu chamar a minha tela de lista. Então esse cara daqui é o que eu vou usar, usuário lista. Vim aqui na minha telinha, aqui dentro eu uso aquele nosso expression language e boto aqui usuário lista. Quando eu faço isso daqui, cada registro da minha coleção está guardado aqui dentro desse U. Eu pego esse U, se eu quiser botar aqui o nome do meu usuário, eu vou usar o cifrãozinho, esse cara, ponto nome. E se eu quiser colocar no outro ali o ID, eu vou pegar a mesma coisa, colocar aqui ID. Então percebam que essa implementação que eu fiz aqui, eu vou pegar todos os usuários do meu banco, que agora estão guardados aqui dentro dessa minha coleção, e vou repetir esse cara daqui quantas vezes for a quantidade de usuários que eu tenho nessa minha lista. Então essa implementação que eu fiz aqui já resolve esse problema, eu já consigo cadastrar um usuário, mas ainda não criamos lá dentro do nosso banco, das nossas classes, o relacionamento entre essas duas tabelas. Dentro aqui da nossa classe de usuário, como eu tenho hoje um relacionamento de um usuário tem uma coleção de times, eu posso tirar esse transiente, porque agora eu vou dar aqui
um comportamento bacana para ele, que eu vou deixar claro para o nosso framework que esse cara daqui é um atributo que faz o relacionamento um para muitos com essa nossa classe time. Então aqui eu estou dizendo que um usuário vai ter muitos times. E aí quando eu vou lá no meu time, eu tenho que fazer aqui o inverso. Se esse cara daqui, lá na outra, está sendo um para muitos, então aqui dentro eu vou ser o many to one. Desse jeito aqui, tá? Simples assim. Dentro desse nosso usuário a gente fez uma implementação, dentro daquele outro a gente fez outra implementação. Observe que eu vou rodar aqui a nossa aplicação e desse jeito aqui a gente já tem alguma coisa para visualizar no banco. Tá? É muito importante a gente ver como que você quer criar a estrutura da sua tabela. Hoje a gente está fazendo esse tipo de relacionamento. Mais para frente a gente vai fazer outros tipos de relacionamento. E aí tudo isso depende de como que você quer que os seus dados estejam guardados dentro do seu banco. Perceba que quando eu rodei daquela hora que deu aquele erro, falando não estou entendendo que campo é esse e tal, ele justamente reclamou porque eu não tinha esses relacionamentos. Esse erro que está dando aqui agora, que passou despercebido, ele está reclamando justamente de chaves estrangeiras que eu estou deletando, que eu estou apagando. Tá, isso aí é normal porque agora, quando eu fiz esse tipo de relacionamento, ele realmente está criando esse relacionamento de a chave primária ID de uma tabela vai ser jogado para dentro de uma outra tabela. Então, se eu der um pulinho aqui no nosso banco, só para a gente ver como é que ficou a estrutura das nossas tabelas, dentro do meu usuário eu tenho nada, aqui embaixo ele até criou outra tabela ali, e dentro de time, tá vendo? Ele criou usuário ID. Então o que significa isso? Cada time cadastrado vai estar marcado com um usuário. Ele vai estar sempre associado a um usuário. Futuramente, quando a gente estiver trabalhando com a parte de autenticação, eu não vou mais precisar escolher o usuário nesse cadastro. O usuário que estiver logado no sistema que vai ser o responsável pelo cadastramento de um time. Mas a estrutura da sua tabela vai continuar a mesma. Tá? Cheguei aqui na minha aplicação, mandei rodar esse nosso cadastro de usuário e vou cadastrar aqui dois carinhas só para a gente realmente recuperar esses caras lá. Então vou botar aqui a Ingrid do Botafogo, Ingrid, e vou colocar aqui a Júlia do Fluminense. Tá? Cadastrei dois usuários, estão aqui. Quando eu venho aqui no meu Times, aquele meu componentezinho Select deveria trazer aqui dentro justamente aqueles dois carinhas. A Ingrid, que lá no meu banco, deixa eu ver se a Ingrid foi cadastrada aqui dentro. Dentro do meu usuário, eu tenho aqui ó, a Ingrid com o código 1 e a Júlia com o código 2. Dentro de time, eu não tenho registro nenhum. Quando eu venho aqui no meu time, escolho a Ingrid, que é a número 1, boto aqui na famosa Ingrid Botafogo. Cadastrei ela aqui. Vou cadastrar também a Júlia, que é a Júlia Flu. Cadastrei a Júlia também. Quando eu volto lá no meu banco, dentro da minha classe de tabela de usuário fica do jeito que estava antes, e dentro da minha tabela de times, eu tenho aqui dentro ó, o relacionamento do Ingrid Botafogo com o usuário 1 e do Julia Flu com o usuário 2. Então, esse tipo de relacionamento que eu queria apresentar para vocês. Dentro aqui também do nosso roteiro, eu estou trazendo esse cara aqui, ó, o Join Column. Porque do jeito que a gente fez, quando a gente não especifica nada, ele vai ficar sempre assim, o nome daquela sua classe, underline ID. Então, isso aqui é um padrão deles. Se você quiser botar o nome da coluna que você resolveu dar, basta você colocar esse join column, que esse join column vai ser a coluna que está juntando essas nossas duas classes. Então, eu posso chegar aqui dentro desse meu time, colocar aqui um join column,
e esse join column, o nome que eu botei lá mesmo, ID usuário, botaria aqui ID usuário. Observe quando eu boto assim, ID usuário, ele vai guardar exatamente desse jeito. Mas se eu colocar ID usuário com U maiúsculo, ele vai entender que você quer fazer assim, ID usuário. Tá? Então você tem que saber realmente o que você quer, por isso que eu optei aqui por colocar tudo minúsculo. Tá? Eu vou querer os campos juntos, então ID usuário, ou o nome que você quiser. Peguei esse cara, botei aqui, peguei esse cara, botei aqui. Então aqui, para finalizar o nosso serviço, nosso trabalho de hoje, dentro da minha tela de lista de usuários, deixa eu ver aqui, lista de usuários, eu consigo recuperar com muita facilidade as informações existentes dentro de usuário. Se dentro de usuário eu tenho um atributo chamado times e esse atributo é uma coleção, com certeza ele tem ali dentro guardado a quantidade de registros daquela coleção. Então o que eu vou fazer? Lá dentro daquela minha tela de lista, eu vou criar mais uma coluna aqui em cima desse nosso componente table. Essa coluna vai guardar aqui times, assim, times ou quantidade de times. Então se eu botei uma coluna aqui, eu vou chegar aqui embaixo e vou colocar mais uma coluna. Essa mais uma coluna que eu vou colocar aqui, eu pego um dado que está dentro do usuário, que é justamente times. Então se eu estou aqui, ó, times, peguei esse times, joguei aqui. Se vocês subirem um pouquinho, ó, aqui em cima tem justamente como é que eu faço para pegar o tamanho de uma coleção. E aí eu chego aqui e boto esse cara. Depois vocês vão dar uma olhadinha aí. Vocês podem fazer a mesma coisa lá na minha classe, na minha tela de time, para eu apresentar o nome do usuário. Então, dentro de time, eu tenho o usuário, basta botar time.usuário.nome, que aí eu consigo chegar nesse carinha, nessa informação. Quando eu mando rodar a minha aplicação agora, eu tenho aquela atualização do banco, ele vai criar aquele campinho bonitinho lá do jeito que eu falei, e além disso, ele vai recuperar a quantidade de registros que eu tenho, né, de times que eu tenho associado a um usuário. Então, o DB Desafio está aqui, ele criou o usuário tem aqui os campinhos certinhos dele, time está aqui, tá vendo? Tudo bonitinho. Aí eu vou mandar rodar aqui o site. Criei aqui o meu carinha. Usuário, deixa eu cadastrar aqui duas criaturas. Então, cadastrei aqui a Ana. Cadastrei aqui a Aline também. Cadastrei. Aí quando eu venho aqui no Times, vou cadastrar um time. Pego aqui o nome da Aline. Vou botar aqui a dona Aline. Cadastrei a dona Aline. Vou cadastrar um outro agora com a dona Ana. Cadastrei a dona Ana. Vim aqui no meu banco. Verifiquei aqui que o meu usuário está bonitinho. Verifiquei aqui que as duas meninas estão associadas a esses carinhos.